Vamos lembrar algumas coisas antes de entrarmos na elucidação dessa passagem, desse dito difícil de Jesus. Primeiro, nós temos que nos lembrar sempre que o mestre ele tinha um estilo enigmático de falar. Ele fazia declarações muito claras, proposições fáceis de compreender, no estilo de discurso mesmo, de palestra, não é? Mas às vezes ele usava ilustrações, comparações que os próprios discípulos não compreendiam. Embora às vezes ele, em particular, revelava aos discípulos o significado daquilo que ele queria dizer. Mas algumas outras coisas ele não revelava e fica para o leitor a tentativa de compreender aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. A melhor maneira de abordar esses ditos difíceis de Jesus é tentar considerá-los dentro do contexto em que eles foram falados, dentro do quadro maior. Via de regra, o ambiente vivencial em que as palavras foram proferidas nos fornece a chave para a compreensão delas. Aqui no caso, esse dito difícil de Jesus foi pronunciado naquele Sermão do Monte, que foi dirigido especialmente aos discípulos de Jesus Cristo, com orientações a respeito de como eles deveriam viver a vida do reino de Deus. Aqui no capítulo 7, onde esse dito está inserido, nós lemos que o mestre começa proibindo o julgamento. Eu vou ler aqui, olha, capítulo 7, verso 1. Ele diz aos discípulos: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Jesus havia começado aqui a alertar os discípulos com respeito ao julgamento, a não julgar as outras pessoas. É evidente que ele não está fazendo uma proibição geral de julgamento, porque ele está se referindo ao julgamento hipócrita. O que seria o julgamento hipócrita? Seria você ver o cisco no olho do seu irmão e não perceber que no seu olho tem uma trave, né? Um poste, né? Por assim dizer. Ou seja, a pessoa está pronta para ver os defeitos dos outros, mas ela não se analisa, ela não vê os seus. Então, esse tipo de julgamento é chamado de julgamento hipócrita. É isso que Jesus está proibindo. E aproveitando aqui de passagem, Nathan, muitas pessoas pegam essa passagem para justificar não fazermos nenhuma crítica ao comportamento dos outros. Né? Você não pode julgar ninguém e tal, né? Isso, do tipo assim, fulano está traindo a mulher, né, com uma outra pessoa. Ah, você não pode julgar, né? Não, ou então fulano, ele está falando mal dos outros, está mentindo. Não, você não pode fazer julgamento e tudo mais. Jesus diz para não julgar ninguém. Né? Pois é, eles usam essa passagem, mas só que o tipo de julgamento que Jesus está proibindo aqui é o julgamento hipócrita. É aquela atitude muito comum das pessoas condenarem, criticarem as outras sem primeiro fazer uma autoanálise e aplicar a elas mesmas o mesmo critério de julgamento de juízo e crítica que estão aplicando a outras. Então, esse tipo de julgamento é proibido por Deus, proibido pelo Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o Senhor Jesus até argumenta assim, olha, você vai ser julgado com o mesmo critério com que você usa e com a mesma medida com que você mede os outros. Como que dizendo assim, Deus vai te castigar na mesma proporção em que você hipocritamente julga os outros, né? Com o mesmo rigor e rigidez com que você criticou os outros, não atentando e não sendo misericordioso ao perceber que você também tem defeitos, então Deus também não vai usar de misericórdia para com você. A gente pode linkar isso com a parábola do credor incompassível? Sim, aquele homem que foi perdoado, um montão de dinheiro, e não queria perdoar aquele seu companheiro que lhe devia algumas dezenas de moedas, não é? E aí o rei, que o havia perdoado, cobra dele, né, essa atitude. Eu te perdoei muito, você não devia perdoar o pouco que te deve esse seu colega e companheiro? Eu creio que é uma aplicação absolutamente coerente, Nathan, disso aqui. E o próprio Jesus, então, aqui, voltando ao nosso texto, né, ele diz até, né, como é que você vai poder dizer ao seu irmão,
que tem um cisco no olho dele, quando você tem um poste no seu, você não pode nem ver direito, né? Imagina a figura, a pessoa com um poste na testa, querendo examinar um cisco, um cílio que caiu, um cabelinho da pestana que caiu no olho do irmão, né? Não faz o menor sentido, é até irônico, direito, né? É até irônico aqui, né? O que Jesus está dizendo. Bom, aí depois de ter dito isso, o Senhor Jesus prossegue dizendo: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Aqui, a abordagem do Senhor Jesus, ou a atitude dele, já é um pouco diferente. Enquanto que no primeiro quadro que nós acabamos de mencionar aqui, ele proíbe o julgamento hipócrita, aqui ele determina o julgamento justo. Porque para eu cumprir isso que Jesus está dizendo, de não dar aos cães o que é santo, nem lançar diante dos porcos as pérolas, eu preciso julgar para saber quem é cão e quem é porco. Senão, de que forma eu vou cumprir esse mandamento? Como chego a esse critério, né? Exatamente. Então, aqui nessa passagem, Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos a avaliar aquelas pessoas a quem eles ensinam e pregam o Evangelho. A fazer uma análise, fazer um julgamento daquelas pessoas a quem a mensagem deles era destinada e a quem estava sendo entregue. Na verdade, a julgar a reação dessas pessoas. Porque é a reação das pessoas à pregação do Evangelho que vai determinar se elas são cães e porcos. Não é? Exato. Então, nós aqui somos comandados pelo Senhor Jesus a fazer esse tipo de avaliação, o que já de cara exclui aquela ideia de que o cristão não pode pronunciar-se ou não fazer juízo de valor sobre ninguém. Né? Ora, como é que eu vou obedecer à ordem de Jesus de não lançar as coisas santas e as pérolas a cães e porcos se eu não fizer uma avaliação, um juízo de valor sobre quem é cão e porco? É claro que com aquele cuidado que Jesus recomendou antes, não é? Com o cuidado que Jesus recomendou antes, não sendo hipócrita. Bom, agora a grande pergunta aqui, e que é a pergunta da Marie, não é? É exatamente quem são os cães e quem são os porcos. Eu quero começar a responder lembrando que os cães no Antigo Oriente, na época de Jesus, eram bem diferentes dos pets que a gente tem aqui, né? Hoje a gente tem uns pets fofinhos, tem até salão de beleza, tem loja perfumado, né? Os cães nas vilas e nas cidades dos judeus eram cães selvagens, comedores de carniça, de lixo, eram vira-latas, indisciplinados, temidos, andavam em bando, não era animal de estimação, não era animal doméstico, não é? Mas eram animais semi-selvagens, andavam pelas ruas da cidade e eram extremamente belicosos, perigosos e agressivos, não é? A ponto de Jesus dizer aqui que os cães, né, e os porcos, eles podem voltar-se e dilacerar a gente, não é? Como cães selvagens podiam fazer. E os porcos, eles eram considerados pelos judeus, pela lei de Moisés, como imundos, né? Animais imundos. Então, cães e porcos eram animais os cães também eram imundos. Então, o judeu tinha uma aversão a cão e porco. Eram animais, assim, considerados rejeitados, né? Rejeitados mesmo. Então, com essa figura do cão e do porco, Jesus está se referindo àquelas pessoas que desprezam e rejeitam a verdade ao ouvi-la. Aqueles que zombam, escarnecem, depreciam, não percebem o valor do Evangelho, como um porco não pode ver o valor de uma pérola e nem um cão apreciar uma coisa sagrada. Sagrada, não é? Uma coisa sagrada. Então, é o tipo de gente assim. O que Jesus está dizendo é que a pregação do Evangelho ela tem um limite. E deve ser valorizada. Deve ser valorizada. Nós não podemos pregar o tempo todo a todo mundo, especialmente quando as pessoas começam a reagir dessa maneira. Violentamente. Nós precisamos de discernimento para quando chegar o momento de dizer esse é cão e esse é porco. Precisamos ter cuidado aqui, Natsan, para a gente não se apressar a fazer isso. Não é? Não se apressar a fazer isso, de rotular aqueles que rejeitam como cães e porcos, porque às vezes é uma rejeição temporária e há casos e casos de pessoas que começam rejeitando e depois se convertem. Sim. Mas quando é contumaz, quando é claro, quando é óbvio, né? Quando é sistemático, quando é organizado, então o cristão, por amor ao Evangelho,
evangelho, para a valorização da palavra de Deus, ele deve se omitir e deixar mesmo aquela pessoa entregue à sua própria sorte. Como Jesus disse, se você entrar numa cidade e não receberem, quando você sair, você bate o pó das sandálias e diz que esse pó é testemunha contra vocês no dia do juízo. Então, essa deve ser a nossa atitude. Pregar a todos, mas tem uma época, tem um momento, tem uma situação. Há pessoas em que a melhor coisa é deixar entregue à sua própria vontade. E aí a gente pode usar aqui o Salmo 1, quando não devemos andar no conselho dos ímpios, não deter no caminho dos pecadores, nem assentar na roda desses que zombam. Perfeito. Aplicação perfeita. Então, sem dúvida nenhuma. Estou aprendendo. Gente, muito obrigado pela audiência, obrigado, pastor, por esse programa foi muito jóia, como os demais, tratando desse assunto que certamente muitas pessoas têm dúvidas. E um abraço à família da Marie Milot, que estão aí ao redor, certamente do dispositivo, do rádio, enfim, acompanhando esse programa, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, que Deus lhe dê sabedoria na hora de falar e na hora de calar.